Irmãos, eu vou orar pelos pedidos de vocês. A gente tem a nossa caixinha lá no fundo, né? Que você pode deixar sempre os seus pedidos. E os pedidos que a gente recebe via YouTube, Instagram. E se você não mandou em nenhum lugar, eu sempre falo para você apresentar a Deus agora, enquanto a gente está orando, porque o Senhor conhece o teu coração. E onde dois ou mais estiverem, ali está o Senhor. E o Senhor, a gente pode ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar nos céus. Então vamos orar juntos aqui pelos pedidos, porque o Senhor conhece o teu coração, amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, eu apresento a Ti agora, Senhor, os desejos do coração de cada servo Teu, Senhor. Os que estão aqui na igreja, os que estão nos vendo à distância, que vão ver a gravação depois. Pai, o Senhor conhece os desejos e as necessidades. Mas o Senhor também diz que os seus planos são maiores que os nossos. Então eu te peço, Pai, que aquilo que não está em conformidade com o Teu plano, tira do nosso coração, para que nós possamos parar de sonhar com aquilo que não é Teu. Mas, Pai, aquilo que está em conformidade com seus planos para nós, Senhor, abra as portas, abre portas onde não existem, nos ajude a atravessá-la, quebra todas as barreiras, muda em nós o que tiver que ser mudado, muda corações, muda a mente, muda as pessoas ao nosso redor. Senhor, vá ao encontro daquilo, Senhor, aqueles sonhos, aquelas promessas estão enterradas, Pai, às vezes esquecidas, mas o nosso Deus não se esquece. Eu apresento a Ti agora e eu declaro cura, eu declaro salvação, eu declaro livramento, Senhor. Pai, abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias. Glória a Deus. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abrir em Filipenses 4:8. Ou saudade que eu estava de vir pregar. Posso falar muito isso não, senão a pastora Lenita não me deixa parar de pregar. Filipenses 4:8. Quem foi encontrando vai se colocando de pé. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se você está sem Bíblia, só feche seus olhos, escute conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Amém? Pode se sentar. Irmãos, Deus trouxe esse versículo para mim, né? Eu estava viajando e na hora eu pensei, nossa, que bonito, tal. Sempre a gente lê um versículo, a gente acha bonito, mas nem sempre a gente absorve, né? Profundamente aquilo que Deus quer dizer, né? Eu estava olhando aquilo e tal, e aí depois eu fui perguntar para o Senhor, mas não no mesmo dia, o que é que eu ia trazer para conversar com os irmãos, sobre o que eu ia falar, o que o Senhor queria que eu trouxesse para os irmãos, né? E o Senhor tocou no meu coração que eu devia falar sobre as nossas atitudes, sobre a forma como a gente se coloca na presença do Senhor. Aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente não valoriza, e de que forma a gente age segundo as coisas que acontecem nas nossas vidas. Aí eu entendi porque que o Senhor queria que eu falasse sobre esse versículo também. Porque Paulo, quando ele está escrevendo ali para Filipenses, é interessante porque os Filipenses ajudaram Paulo em alguns momentos, né? Juntavam dinheiro, mandavam para ele, né? Ele vivia dessa forma também, né? E aí Paulo fala em algum determinado momento na carta de Filipenses que ele vive acima das circunstâncias. Que independentemente de quais sejam as circunstâncias do que está acontecendo na vida dele, que ele procura viver acima das circunstâncias. E aquilo ficou batendo no meu coração, e aí de repente Paulo vira e fala que o nosso pensamento tem que ser ocupado por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável, por aquilo que realmente o Senhor alegra o coração dele, sabe? E aí a gente começa a se pensar como é que a gente se porta independentemente do que está acontecendo na nossa vida. E eu gosto de olhar a Bíblia porque a Bíblia é imutável. A gente muda, a sociedade muda e depois volta lá na Bíblia, procurando alguma ajuda, né? E se a gente for olhar o que o povo de Deus fazia, o povo de Deus era um povo muito festeiro, sabe? Muito mais do que a gente é hoje, inclusive, né? Porque a Páscoa levava 8 dias, né? Você já passou
meia hora comemorando alguma coisa, uma hora comemorando alguma coisa, de repente você está 5 horas comemorando alguma coisa, você começa a ficar meio cansado, né? Nossa, 5 horas comemorando determinada coisa, um dia inteiro você está comemorando algo tal. Pois é, o povo de Deus, lá na sua origem, comemorava a Páscoa por 8 dias. 8 dias, você imagina 8 dias você comemorando alguma coisa. E eu sempre fiquei muito curioso, porque a palavra de Deus fala sobre várias festas. Não é só a festa da Páscoa, né? Fala sobre várias festas. E cada uma delas dura mais tempo do que a outra, e elas levam muito tempo mesmo. E eles comem, eles riem, eles se divertem, eles cantam, né? E aí a gente começa a compreender qual é o estado de espírito que o Senhor quer que a gente esteja com relação às coisas dele. Porque, em geral, aquelas festas todas eram festas de agradecimento. E elas eram, e ainda são, né, para os judeus até hoje, elas eram uma ordenança. Deus estava mandando eles fazerem aquilo, para que eles se lembrassem da ação de Deus, para que eles se lembrassem das coisas que Deus já tinha feito a eles como povo, como nação, porque Deus fez muita coisa na vida deles, né? Então eram as coisas que Deus havia feito na vida deles como povo, e eles precisavam comemorar. Então a atitude deles era uma atitude de celebração, porque 7 vezes no ano você comemorar, a cada 2 meses, né, um pouco menos, você está comemorando alguma coisa. Mas eles tinham muitas festas e eles tinham uma atitude de celebração. E eu comecei a me perguntar, né, com relação ao Senhor, por que a gente deve ser assim? Por que a gente tem que ser assim? E Deus tem um jeito muito especial de agir comigo, porque Ele mostra às vezes uma coisa para mim, aí depois na hora eu não entendo, aí eu vou ler de novo, e aí eu começo a entender mais, aí às vezes eu estou tomando banho, eu estou caminhando, eu estou pensando numa coisa que não tem nada a ver, e o Senhor começa a trazer as novas camadas, sabe? O que aquilo realmente significa para nós, que de forma a gente pode levar aquilo para a nossa vida, sabe? E aí o Senhor começou a tocar no meu coração que muitas vezes a gente persegue as coisas todas que a gente quer aqui no mundo físico, e a gente persegue sim, né? A gente persegue um melhor trabalho, às vezes a gente persegue um relacionamento que vale a pena, a gente persegue às vezes ter um filho, né? Várias coisas a gente persegue aqui no mundo físico, assim, né? E às vezes a gente trava determinadas bênçãos na nossa vida do mundo físico porque a gente não sabe ser grato pelas coisas todas que Deus já fez por nós, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. A gente não sabe viver acima das circunstâncias, como Paulo falou, que ele vivia acima das circunstâncias. E é interessante porque todas as vezes que a gente vai ler a Bíblia, e eu vou ler reis, e eu vou ler números, e eu vou ler sobre aqueles reis todos, eu sempre me fico chocado como eles eram abençoados, e aí no auge da bênção eles resolviam não seguir mais a Deus. Aí o Senhor tratava eles. E aí às vezes eles eram aprisionados ou perdiam batalhas porque eles começavam a adorar outros deuses. Aí eles estavam lá no fundo do poço, como se existisse fundo do poço, mas enfim, eles estavam lá naquela situação muito ruim, aí eles buscavam a Deus e eles melhoravam. E eles ficavam nessa busca, ora buscava mais, ora buscava menos, ora buscava mais e ora buscava menos. Mas eles recebiam as bênçãos deles quando eles estavam vivendo em paz espiritualmente com o Senhor. E muitas vezes a gente vê isso na nossa vida também, sabe? Eu estava orando aqui pelos pedidos de vocês, e aí o Senhor tocou no meu coração de trazer promessas que foram feitas na vida de cada um de vocês há muitos anos atrás. Às vezes coisas que já estão esquecidas, coisas que você nem se lembra mais e tal. E por que essas promessas ficam para trás? Por que elas vão para esse baú do esquecimento da nossa vida? Porque a gente se empolga demais quando a gente escuta uma promessa dessa, a gente acha que aquilo vai acontecer no dia seguinte, e a gente fica muito firme nos caminhos de Deus, e as coisas do dia a dia vão nos afastando. A gente vai se entristecendo, a gente vai esquecendo, e a gente acaba vivendo segundo as circunstâncias. Você pede um emprego, você está chateado com Deus. Você ganha um emprego, você está feliz com Deus. Você compra um carro, você está muito agradecido a Deus. Você capota o carro, você fica triste com Deus. Sabe, é engraçado isso, como as pessoas se portam, como se a sua relação com Deus dependesse do que Deus faz para você aqui. E eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso hoje. Porque Deus já fez um monte de coisa para a gente lá. Sabe, no mundo espiritual. Deus já veio tratando uma série de coisas. E eu vou te mostrar algumas coisas. Por exemplo, a Páscoa, eu não sei se você sabe como é que surgiu a Páscoa. Que é uma dessas festas que os judeus sempre fizeram.
A Páscoa foi o seguinte: o povo de Deus estava escravo no Egito. E aí, o Senhor mandou que Moisés fosse lá e falasse das pragas, das coisas todas que iam acontecer, né? Se o faraó não libertasse eles do Egito. E uma das coisas que ele falou é que ele ia matar todos os primogênitos, né? Todos os mais velhos de todas as pessoas do Egito. E para que o povo de Deus pudesse ser protegido, na hora que o anjo da morte viesse para poder levar essas pessoas, o anjo de Deus que ia levá-los, eles tinham que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar na parte de cima das portas das janelas. E aí foi ali que todos os primogênitos foram mortos, menos os do povo de Deus. E aí o povo de Deus começou a celebrar a Páscoa para poder se lembrar daquilo. Mas sabe o que acontece? Nós devíamos celebrar todos os dias, porque o sangue do nosso cordeiro é diferente. Porque Jesus foi mandado para ser o Cordeiro Santo, para morrer por mim, por você, por cada um de nós, para que o sangue dele nos livrasse da segunda morte. Então a gente devia ter um posicionamento de muito mais celebração. A nossa atitude devia ser uma atitude muito mais alegre, muito mais confiante, muito mais grata pelas coisas que Deus faz. Porque a gente vive o tempo da graça. Quem vivia lá no Antigo Testamento tinha muito mais dificuldade do que a gente. A gente vive o tempo da graça. A gente vive outro momento. É completamente diferente. Você quer ver uma coisa? Uma outra festa que eles tinham era a festa dos pães asmos, né? Que é o pão sem fermento. Você sabe por que ela existe? Porque o fermento ali ele tinha um simbolismo para eles naquele momento, como se fosse o pecado. Então era um momento em que eles estavam celebrando viver sem pecado. E aí sabe aquela coisa que a gente vê na casa das crianças, assim, hoje, que você vai e esconde um ovinho de Páscoa para poder as crianças irem atrás do ovo? O que os judeus faziam? Eles pegavam pedaços de pão com fermento e escondiam pela casa. Aí as crianças tinham que achar aquele pão. Por quê? Para elas entenderem que às vezes a gente tem que revirar as coisas para encontrar o nosso pecado. Porque aquele pão com fermento era o pão com pecado. Mas você tem uma coisa muito interessante, porque o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, você passou a ser habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá a consciência do pecado. Você não precisa nem sair revirando. Porque você sabe. É um outro pecado, às vezes, que a gente não tem consciência de que a gente está pecando. Mas, em geral, quando você vai fazer uma coisa errada, você sabe que está errado. O Espírito Santo toca no teu coração. Ou seja, você não precisa nem disso. Você não precisa ir atrás do pão para poder se lembrar que você precisa fazer isso todos os dias, sabe? Porque você é salvo pelo sangue de Jesus. E você vira habitação do Espírito Santo de Deus. E quando você vira habitação do Espírito Santo de Deus, você tem consciência do pecado. Porque o Espírito Santo é o consolador e é o guia. Ele te mostra e ele te ajuda a se livrar. Porque você não consegue se livrar sozinho. E é interessante isso. E aí eles tinham a festa das primícias, né? Eles não comiam nada antes que eles dessem para Deus as primícias, que são as primeiras coisas que eles recebiam. E aquilo era um gesto de agradecimento. Eles agradeciam a Deus por todas as outras coisas que eles haviam recebido. Mas quando você vê alguém falando de dízimo na igreja, você acha que a igreja quer roubar seu dinheiro. E você se incomoda. Mas aquele povo ia alegre e festejava e entregava a Deus. E você sabe por que eles entregavam, inclusive, a Deus uma parte daquilo que eles recebiam? Porque Deus separou uma das tribos para poder cuidar das coisas dele. E se aquela tribo não ia arar, não ia plantar, não ia colher, não ia fazer nada disso, de alguma forma ela tinha que ser sustentada. Então as outras tribos juntavam uma parte e abençoavam aquela tribo. E sabe o que aquela tribo fazia? Tirava a parte dela, das primícias também, e também entregava ao Senhor. Que eram todos eles agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida deles. É um agradecimento. Eu me lembro uma vez que eu sempre fui muito acanhado de falar de pedir o dízimo e tudo. E uma vez a pastora Lenita e a pastora Tatiana falaram para mim assim: você está impedindo as pessoas de viver essa bênção na vida delas. Porque você não pede. Porque como a nossa igreja é uma igreja pequena, a gente acaba se sustentando, né, com as próprias coisas que a gente tem aqui e tal. Mas não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre a pessoa que está fazendo.
E é sobre você abençoar outras pessoas. E eles festejavam. Eram as festas das primícias. E aí eles tinham uma outra festa que era a festa de Pentecostes, que era depois das primícias, né? 50 dias depois das primícias. E sabe o que eles estavam comemorando em Pentecostes? Que o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas o Espírito Santo não desceu sobre você? Você não recebeu o Espírito Santo sobre você? Então a sua festa de Pentecostes tinha que ser todo dia. Porque todo dia o Espírito Santo está sobre você. Todos os dias. Olha só, Deus mandou o filho dele morrer por você, para que você pudesse ser salvo. Antes de você nascer, porque isso aconteceu antes da gente vir para cá. Então o filho dele morreu por nós, para que a gente pudesse ser salvo antes da gente nascer. A gente aceita o sacrifício dele, diz que ele escreve o nosso nome no livro da vida. Isso está na Bíblia. Escreve o nosso nome no livro da vida, ou seja, você é salvo, é limpo dos seus pecados. Você passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, você tem consciência do pecado para que você não peque mais, ele te ajuda a não pecar. Você recebe o Espírito Santo com tudo o que ele tem de bom. Porque a festa em Pentecostes dizia que as pessoas achavam que eles estavam bêbados. Tão alegres que eles estavam. Eles estavam alegres, eles estavam pulando, e eles estavam falando nos mais diversos idiomas que tinham lá. E algumas pessoas achavam que eles estavam bêbados. Mas a palavra do Senhor fala para que você não se embriague com vinhos e com outras bebidas, para você não perder a sua consciência, mas que você se embriague do Espírito Santo. Olha só como é incrível isso. E eles falavam também sobre as festas das trombetas. Essa eu acho o máximo, sabe? Porque as trombetas, elas eram utilizadas para anunciar várias coisas boas, né? Elas eram usadas na hora que eles iam guerrear. Eu adoro a forma como os muros de Jericó caíram, sabe? Porque foram por meio das trombetas. Então as trombetas anunciavam coisas boas, mas as trombetas também acordavam os soldados. E às vezes você precisa dessas trombetas na tua vida, porque você ainda não se entendeu como um soldado de Deus. Porque no momento em que você fica murmurando pelas coisas que Deus não te deu, sem perceber as coisas que Ele te dá todos os dias, que soldado você é? Você não está lutando no exército de Deus. E se você não luta por Deus, você luta por quem é contra Deus. Porque não tem o exército do meio. O exército mais ou menos. Não existe esse exército. Ou você é um soldado de Deus, ou você é um soldado de Satanás. Mas eu sou um cara tão bom, sou uma pessoa tão boa. Mas se você não luta por Deus, você luta contra Deus. Porque não tem o soldado do meio. Deus não quer o morno. O Senhor fala sobre isso. E a festa das trombetas era para poder eles entenderem isso. Para acordar os soldados, para lembrar as coisas todas, para poder anunciar as boas novas. E as boas novas a gente recebe todos os dias. Mas você continua ficando triste ou feliz segundo o que Deus te fez naquela semana. Segundo você recebeu ou não aquela bênção que você está esperando. Não tem jeito, não é assim. Sabe? E eles tinham uma outra festa que era a festa do arrependimento. E essa festa do arrependimento, ela era tão poderosa que eles chamavam de aquela festa. Se eles falassem aquela festa, eles já sabiam, era a festa do arrependimento. Era aquela festa. Você sabe por quê? Porque não adianta você ser limpo pelo sangue do Cordeiro, você receber o Espírito Santo, se você não tiver arrependido antes. Você arrepende, você crê e você declara. Aí você é salvo pelo sangue de Jesus. Vem com um arrependimento. Não adianta eles irem lá matar os cordeiros e tal. E eles matavam muito cordeiro e muito bicho, tá? Na festa da Páscoa e nas coisas todas. Mas não adianta se você não tivesse arrependido. Se arrepender é você não querer fazer de novo. Não é você apontar para você e passar a vida toda se culpando por aquilo. Dói mesmo quando a gente percebe que a gente fez algo que desagradou o coração do Senhor. Mas é bola para frente. É você mudar. Arrepender gera mudança. Então você não é mais aquele pecador. Naquilo ali você não faz mais. Você todos os dias precisa ser um pouco mais santo do que o dia anterior. Aquilo você não faz mais. Você se arrepende. E aí você muda.
E aí o Espírito Santo habita em você e te ajuda a mudar, porque você não consegue mudar sozinho. Não tem jeito. Então, eles tinham uma atitude de celebração. E a gente, às vezes, não tem essa atitude de celebração. A gente até tem uma atitude de comer, né? Que o povo diz que crente come muito. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando é sobre o fato de você ser grato. Ser grato pelas coisas que Deus faz na tua vida todos os dias. Você sabe o que Deus já fez por você espiritualmente? Você já parou para pensar o que Deus já fez para você espiritualmente? Ao invés de você estar chateado porque Deus não te deu carro novo? Ou porque você queria trocar de emprego e você não saiu daquele emprego que você está, não conseguiu ir para o emprego novo? Porque Deus faz coisas muito maravilhosas no ponto de vista espiritual na nossa vida. Sabe? Os seus pecados foram perdoados. Só isso você já podia agradecer a Deus todos os dias. Que os seus pecados foram perdoados. Isso não tem preço. Seus pecados foram perdoados. Você tem a convicção do pecado porque o Espírito Santo habita em você. Então você não vai pecar mais. E você sabe que aquilo é pecado. Porque uma criança não sabe que está fazendo errado. Mas você, quando recebe o Espírito Santo, você sabe se aquilo é errado ou se aquilo é certo. Você quer ver uma coisa que Deus faz por você espiritualmente? Você pode conversar com Deus. Isso é sensacional. Você pode conversar com Deus. Você pode falar: Pai, olha para mim, eu estou angustiado. Senhor, eu entrego o meu coração a Ti. Pai, olha por mim. Você pode conversar com Deus a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não precisa esperar uma festa específica, um dia específico, ou ir para um lugar ou uma cidade específica. Eles se dirigiam para Jerusalém, por exemplo. Você sabe por que você não precisa disso? Porque uma das maiores maravilhas da nova aliança, que é o Novo Testamento, a nova aliança, é que Deus habita em você. Isso é muito forte. Deus habita em você. Você é a habitação de Deus. Isso é muito forte, cara. Então você tem que ser grato a Deus todos os dias. Porque você fala e Deus te escuta. E te responde. Só que como um bom pai, nem sempre ele responde o que a gente quer ouvir. Porque é assim. Porque a palavra do Senhor também diz, olha, que Ele é que sabe quais são os planos, Ele é que sabe quais são as coisas melhores para nós. Ó, lá em 1 Coríntios 2:9, diz assim, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é você, não sou eu, é ninguém. Ninguém sabe. E se alguém te disser que sabe, está mentindo. Ninguém sabe. Porque diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. A gente é incapaz de imaginar o que Deus tem pra gente. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem planos para você que são melhores do que os teus. Você tem noção do que é isso? Você é a habitação do nosso Deus. Você fala com Ele, Ele te escuta e Ele te responde, mas Ele ainda te responde melhor do que você pediu, porque o plano dele é melhor do que o teu. Porque a palavra dele diz, Ele fala, eu que sei os planos que tenho acerca de vós. E que são planos de paz, inclusive. Porque se você está pedindo a Deus algo que não te traz paz, não é de Deus. Não é de Deus, não adianta. Tá? Deus vive dentro de você. Dentro de você. Isso é muito, muito, muito poderoso. É por isso que ele diz que a gente é capaz de se juntar e ligar coisas na terra que serão ligadas no céu. Que desligar coisas aqui que serão desligadas nos céus. Porque você é a habitação do Espírito dele. Por isso Satanás tem tanta inveja de você. Porque ele não é a habitação do nosso Deus. E não é ele não pode ir lá e pedir e Deus vai preparar as coisas todas para ele. Ah, eu queria a alma do fulano. E Deus vai lá e dá de presente porque ele pediu com muito amor no coração. Sabe? E Deus tem uma vida eterna para você. Eterna, eterna. Eu não sei se você vai viver 50 anos, 80 anos, 100 anos.
Mas eu posso te dizer que se você viver 200 anos, não é uma unha do tamanho que é a eternidade. É muito maior. E é muito melhor. E olha, eu sei que Deus abençoa um monte, assim. Várias vezes eu já falei aqui, a Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia tem promessas desde aumentar os seus dias na terra até te fazer mais próspero. A Bíblia tem um monte de promessas sobre a vida que a gente vive aqui. Mas a Bíblia, mais do que isso, é a nossa eternidade com Deus. É a nossa comunhão plena com o Senhor. Muito maior. É muito maior. E olha, eu vou te falar, Deus tem um céu para você. Eu gosto de ter uma passagem de Apocalipse que ela diz assim, deixa eu abrir aqui, onde está escrito o que Deus preparou para você. Diz assim, ó, Apocalipse 21. Fala assim, ele está falando sobre a nova cidade que está lá, que está nos céus, e diz assim, ó, as 12 portas, 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Eu vou ler um pouco mais acima. Aqui, ó. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados, toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. E ele vai falando sobre cada porta, que eram as portas, cada uma era uma pedra preciosa. E aí ele vai falando, eram 12 pérolas, e a cidade de ouro puro, como vidro transparente. E olha que interessante, continua dizendo assim, eu não vi templo. Eu gosto dessa passagem, que é o 22, Apocalipse 21, 22. E diz assim, eu não vi templo nela, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Porque eles estão em Deus. E quando você não estiver mais aqui, você vai estar em Deus. E o seu templo é Deus, e você não precisa de templo. E na cidade não há templo, porque o templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. E diz assim no 23, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz. Os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, porque não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem vai entrar lá é quem está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Como é que o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro? Quando você declara com a tua voz que você aceita o sacrifício que Jesus fez por você. Por que declarar com a sua voz? Porque a palavra do Senhor diz que tudo foi feito pela palavra. A terra era sem forma e vazia. E o Senhor diz, faça. Faça a luz. Separe os céus e a terra, os mares, que se criem os animais, as plantas, pela palavra. João diz que a palavra era Jesus. Porque João diz assim, e ele era o verbo, e o verbo estava com o Pai no começo de tudo, e todas as coisas foram feitas nele e por ele. As coisas foram feitas nele. Eu gosto do foram feitas nele, sabe? Então, as coisas foram todas feitas pelo verbo, e Jesus é o verbo. E quando você declara que aceita Jesus, você está usando a palavra, o verbo. Porque a palavra do Senhor diz, a Bíblia diz o seguinte, que você crê com o teu coração e confessa com a tua boca. E é por isso que você chega em várias igrejas e as pessoas falam assim, alguém aqui queria aceitar Jesus, mas a pessoa não sabe o que ela está fazendo. A pessoa pensa, eu não vou porque eu estou virando crente. Olha, a Bíblia não tem a palavra crente, nem católico, nem mais nada disso. A palavra de Deus diz que você vai ser habitação do Espírito Santo. É muito mais poderoso do que virar qualquer coisa. Tá? É você pedir, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. É isso. Escreve o meu nome no livro da vida. E aí você vira filho por adoção. Porque somos todos criaturas de Deus, mas você vira filho por adoção. Porque você se conecta a Jesus Cristo. Você foi criado nele e você volta para ele.
E aí você recebe o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo faz toda a transformação. Você larga os seus vícios, você vai mudando, porque você sozinho é incapaz de mudar estas coisas. Mas ali em Apocalipse está dizendo que só entram aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida e mais aqueles que foram purificados. Porque você precisa ser purificado. Ai, mas eu sou cheio de pecado. Tudo bem, você é cheio de pecado. Mas o nosso Deus é tão bom que ele diz assim em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É você confessar e ele te purificar. E aí você não precisa de nenhuma daquelas festas. Mas o nosso Deus é um Deus de comemorações. O nosso Deus é um Deus que gosta que a gente comemore, que a gente esteja feliz, que a gente esteja alegre. Não é à toa que o nosso Deus dizia para que a gente fizesse festas em homenagem e em lembrança a Ele, porque Ele gosta. Ele gosta que nós estejamos assim. Ele espera que nós possamos viver isso. E olha, eu vou te dizer, as outras coisas, todas Ele vai acrescentar. Porque também diz lá em Isaías: não andeis aflito, porque eu vou cuidar de cada coisa. De cada coisa. Mas sabe o que acontece? Você inverte. Você procura um Deus pelo que Deus vai te dar aqui. E aí você não ganha aqui nem lá. Mas quando você procura um Deus pelo que Ele é, aí você ganha lá e resvala aqui. É assim que as coisas acontecem. Então, louve o seu Deus e tenha a atitude de quem ama a Deus. Você não vai mais pecar porque é pecado. Você vai pecar porque entristece o coração do teu Deus. Você não vai mais declarar Jesus porque assim você é salvo. Você vai declarar Jesus em agradecimento ao que Ele fez por você. Porque Ele veio, se fez homem e sofreu para poder morrer. Porque não foi uma morte rapidinha. Não foi um tiro na cabeça. Tá? Não foi um ataque no coração fulminante, não. Foi uma coisa dolorosa, penosa. Porque Ele estava carregando ali o pecado de cada um. Dos que viriam depois. Então, você tem que ser agradecido. Se Deus vai dar, se Deus não vai dar, é porque Ele tem um plano diferente. Não tem um plano diferente. Eu estava me dando conta hoje que não aconteceu um negócio que eu queria semana retrasada e foi acontecer essa semana, porque essa semana era melhor. E aí eu estava pensando, oh, mas Deus é incrível mesmo. Porque eu queria na semana retrasada e não aconteceu. Eu pensei, não é possível que não deu certo. Aí hoje, quando estava acontecendo, hoje e ontem, eu pensei, nossa, ainda bem que não foi semana retrasada. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida. Mas isso acontece a mim o tempo todo. O tempo todo. Todas as vezes que eu acho que Deus está errado, eu estou errado. Aliás, não sei como é que ainda, em algum momento da minha vida eu acho que, né, tem que ser incrível isso, né? Tem que ser muito burro mesmo. Ser capaz de achar em algum momento que algo devia ter acontecido diferente do que Deus planejou para você. Mas olha, eu quero que você saiba que Deus está querendo que você mude a sua atitude. Porque você tem Ele dentro de você. Isso é muito mais poderoso do que todas as festas. Você compreende que Ele juntou as festas todas dentro de você? Porque você agora tem o sangue do Cordeiro. Você recebeu o Espírito Santo. Você agora tem a consciência dos pecados. Você pode se arrepender aonde quer que você esteja, para que Ele possa te perdoar. Aonde quer que você esteja, você pode agradecer e entregar a Ele as primícias. E as trombetas que tocam agora são trombetas espirituais, para te acordar como um guerreiro de Deus. Então tenha essa consciência. Tenha essa consciência. A vitória está na atitude e não nas circunstâncias. As circunstâncias passam, mas a vitória está na atitude. E as circunstâncias vão ser passageiras e Deus vai transformar a tua vida. E como eu sei que o quanto é importante esse processo, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui, por exemplo, já confessaram isso a Deus. Talvez essa seja a oportunidade
mais direta que você vai ter de confessar isso a Deus, porque eu acabei de explicar todo o processo para você, sabe? E não é todo culto que isso acontece. Mas se você sente no teu coração, ou se você está em casa, mesmo que todas as pessoas estão aqui na igreja talvez já tenham feito isso, ou não, mas se você está em casa, eu vou fazer, eu vou falar com você e você repete. Você repete para que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Ai, pastor, e como é que eu falo isso? A palavra de Deus não fala o jeito certo de falar. Ela fala o que você tem que falar, que é você crer no teu coração e você confessar com a tua boca, né? Mas não tem um roteirinho. É por isso que você vai ver pessoas falando das mais diversas formas, tá? Mas eu queria pedir para você ficar em pé e você repetir comigo. Mas repete para fora, não repete para dentro, não. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a gente tem que proclamar, né? Senhor Jesus, eu declaro nesse momento que eu aceito o seu sacrifício na cruz. Eu creio que o Senhor morreu por mim, para que eu pudesse ter meus pecados lavados e que eu pudesse ter a vida eterna. Assim como o Senhor triunfou sobre a morte, ressuscitando no terceiro dia. Escreve meu nome no livro da vida. Me limpa e purifica. E que eu possa ser a habitação do Espírito Santo. E eu te agradeço por amor ao seu nome, Jesus. Amém.